Oi, gente. Esse é o ArchiCast número 173. Meu nome é Adilson e hoje a gente conversa sobre um dos eventos mais importantes da construção civil no país. Nesses 20 anos de realização, a feira é a maior em revestimentos e acabamentos da América Latina. Além da exposição em si, é realizado também um Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Construção com foco na renovação de conhecimento e, claro, networking entre empresas e profissionais, o que é fundamental num evento dessa escala. E para conversar com a gente sobre a Expo Revestir, seus bastidores e o que de melhor aconteceu nesse último evento, tá aqui o Simões Neto. Simões é jornalista e assessor de imprensa da Expo Revestir. Boa tarde, Simões. Obrigado pela sua presença para conversar com a gente aqui. Oi, tudo bem? Eu que agradeço aí o convite para a gente falar um pouco sobre esse universo tão rico e tão cheio de criatividade que é a Expo Revestir, né? Muito bom. Tá aqui para conversar com o Simões, o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem, Adilson. Obrigado, Simões, pela participação aqui. É uma feira, né, um evento que a nossa audiência sem dúvida conhece. Eu tenho certeza que com as informações que você vai trazer aqui dos bastidores e de toda a jornada que é criar, né, esse grande momento da indústria, da divulgação, da arquitetura, dos materiais, eu tenho certeza que nossa audiência vai adorar. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Isso aí. Então a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas mais. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas, mas tô aqui com o Rafa. Fala, Rafa, tudo bom? Opa, tudo beleza? Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail maroto para contato@archicast.com e também acessando as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, que a gente sempre posta lá os episódios e também quando o nosso episódio é repostado. E a gente também tem o canal do YouTube e o grupo do Telegram, né, Adilson? Isso aí, se você quiser saber das novidades, conversar com a gente e entrar em contato com outras pessoas da nossa audiência, é só você entrar no nosso grupo do Telegram, é t.me/archicast, ou procurar por ArchiCast lá dentro do Telegram, e a gente está esperando por vocês. Bom, Rafa, essa semana a gente começou a fazer uma pequena mudança no nosso layout, na nossa logo, né, Rafa? Isso aí, fizemos aquele tapa no visual, né? Fizemos uma pequena reelaboração da logomarca em comemoração aos 5, 6 anos, né, de episódio. A gente estudou várias coisas, né? Tentamos mudar de forma mais drástica. Reuniões intermináveis. Mas decidimos por fazer aquela mudança sutil e mudar algumas aplicações aí nas redes sociais, né, Adilson? Isso. E depois comentem se vocês gostaram, o que vocês acharam. A gente adora ouvir vocês, a opinião de vocês, pra, enfim, melhorar cada vez mais. Espero que vocês gostem da nossa atualização. Isso aí, e um lembrete importante, você que nos escuta no Spotify, entra lá no nosso programa e avalia, coloca lá 5 estrelinhas, falando baixinho aqui, bota 5 estrelinhas, que isso é importante, isso faz o algoritmo entender, e se porventura você nos ouve pelo... Algoritmo nos entender e ajudar a replicar aí o nosso conteúdo. E se porventura você ainda não entrou no nosso canal do YouTube, entra lá também, se inscreve no canal, aciona a notificação lá, que tem sempre coisa surgindo por lá, né, Tilson? Exatamente, a gente tá aí fazendo alguns experimentos e em breve a gente coloca mais material inédito lá pra vocês. Isso mesmo. Então, Rafa, vamos deixar o pessoal ouvir o episódio de hoje sobre a Expo Revestir? Isso aí, vamos lá. Então, galera, a gente volta daqui 15 dias com mais um episódio pra vocês. Um abraço, até mais. Até mais. Bom, Simões, a Expo Revestir está comemorando agora 20 anos de sua primeira exposição, né? E queria saber como é que ela surgiu e qual foi o objetivo da criação da Expo. Bom, a Expo Revestir, ela surgiu da necessidade da indústria cerâmica, né? Mostrar tudo que ela cria, tudo que ela representa para a indústria de modo geral, a fatia que ela representa dentro do escopo geral da indústria brasileira, né? Ela é muito importante, ela é realizada pela ANFACEC, a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres, sediada aqui em São Paulo, e reúne as principais marcas
da indústria desses segmentos nessa associação. Então, como são empresas muito fortes do setor, decidiram fazer sua própria feira para mostrar para o mercado de revenda, para os arquitetos e designers de interiores, que é o nosso público, tudo que ela representa e o que ela produz durante o ano. E aí serve para o ano inteiro. Na verdade, ela acontece sempre em março. Então, primeiro, ela dá o kick-off dos negócios para o ano com relação às revendas e também abastece os arquitetos e designers de interiores para especificarem o ano inteiro com as suas obras, com criatividade e com bastante liberdade, né? Legal, Simões. Ela nasceu aí, então, em 2003, né? 20 anos. Completou 20 anos, né? Já com 3 pavilhões expositivos. Ela já nasceu, de certa forma, grande, né? Não sei se você tá desde o início, mas o que você sentiu ou que é relatado aí nos registros das transformações que o evento passou de lá pra cá? Dentro que a gente teve uma drástica transformação de comunicação, né? Se a gente imaginar 2003, não tinha nem WhatsApp, né? Como é que foi aí essa transformação da feira ao longo desses 20 anos? Eu entrei em 2014 na feira, né? E cobri a feira durante muito tempo como jornalista de redação, porque eu trabalhava em revistas do segmento, né? Na época. Então, a feira ela sempre foi muito bem vista e bem quista desde o início, né? Ela começou com 3 pavilhões, sim, sempre no Transamérica Expo Center, onde a gente ficou 20 anos, e no segundo ano ela já cresceu mais 2 pavilhões. O mercado precisava de uma feira desse nível e desse porte, e para esse público, entendeu? A feira não é aberta ao público em geral, ela não é para o consumidor final, como eu falei anteriormente, ela é voltada para a revenda e para os profissionais da área de arquitetura e design de interiores e também quem faz parte da cadeia produtiva da construção, né? E aí, aos poucos, ela foi expandindo não só em temas, como também em tamanho. Então, em pouco tempo, com menos de 5 anos, a feira ocupou e ocupa, né, os 7 pavilhões do Transamérica Expo Center em São Paulo. E isso aconteceu até este ano, em 2020. Ano que vem a gente vai para outro lugar, mas daqui a pouco a gente entra nesses detalhes, nessas novidades. Mas o fato é que, em pouco tempo, ela cresceu e ela viu que o mercado precisava de uma feira que abastecesse com ideias, lançamentos e inspiração para esse mercado tão criativo que é de arquitetura, design de interiores, né? Nesses 20 anos, a gente teve 2 aí que foram complicados para a indústria, né, e também para a sociedade como um todo, que foi a pandemia. Eu lembro que quando a gente começou a entrar em lockdown, a Expo Revestir estava terminando, a de 2020. E aí, em 2021, vocês decidiram por um formato online, né? O que afetou bastante como a feira funciona. E aí, esse ano, vocês voltam, né? Mas de uma maneira mais híbrida, que é tanto presencial quanto eventos online também. Como é que foi essa turbulência toda de ter acontecido a pandemia, com o impacto que ela ocasionou não só na Expo Revestir, mas também em outros eventos de maneira nacional e global? É uma ótima pergunta, porque isso conta muito sobre como a feira se posiciona frente aos grandes desafios, de modo geral, da indústria e em todas as frentes. Ela não é uma feira engessada, quadrada. A equipe que faz a Expo Revestir, o conselho que comanda a Anfacer, é composto por uma equipe, por uma turma muito antenada e muito atenta a tudo que acontece não só no Brasil, mas no mundo. Então, quando apareceu a oportunidade da gente fazer uma feira, primeiramente, você colocou muito bem, ela realmente aconteceu na semana em que foi decretada a pandemia pela OMS. O último dia da feira, em 2020, foi decretada a pandemia na Expo Revestir. Vocês não sabem, vocês não podem imaginar o que foi, sobretudo do ponto de vista da comunicação, torear todas as ansiedades em torno do tema, em torno de todo mundo envolvido na feira, de jornalistas que acompanhavam a feira, até mesmo os expositores e os visitantes, mas deu certo. A gente fez uma feira muito impactante, foi a última feira do mundo que aconteceu, o último grande evento no mundo que aconteceu. A partir daí a gente entrou no lockdown que vocês já conhecem e em 2021 a gente partiu para o evento 100% online, com tudo online, tanto a exposição, os produtos, os lançamentos. A indústria não relaxou, não é porque foi 100% online que ela não trouxe novidades, ela trouxe sim novidades, e a gente descobriu um outro universo que estava calado e quieto, mas que surgiu
surgiu pra gente como um gigante, que foi o público que não consegue vir pra feira, financeiramente falando, ou por agenda. A gente sabe que as agendas dos arquitetos e designers de interiores, elas não pararam, mesmo durante a pandemia. Foi o período quando eles pensaram que a coisa ia estagnar, a coisa virou, então teve uma reviravolta. Eu fiz lives, eu faço lives durante todos esses 2 anos e eu não entrevistei um arquiteto que não me dissesse, ou um designer de interiores que não me dissesse que estava parado. Por outro lado, a indústria teve que dar uma resposta muito rápida para essa demanda. O mercado da indústria cerâmica e de acabamentos, ele não parou. Então, para a gente foi muito impactante essa resposta, né? E não era por dúvidas de que a feira seria um sucesso 100% online, era por incerteza do momento. Todo mundo estava sem saber o que seria o dia de amanhã, o mês que vem, o semestre que vem, né? Então, para a gente foi muito enriquecedor essa experiência, e por isso que em 2022 a gente manteve o híbrido, né, o digital e o presencial, porque a gente teve um feedback muito bom de todo mundo que acompanhou a feira no online, e que por isso também nós permanecemos com o Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Construção, que é o nosso braço de conhecimento. Se a feira é o nosso braço de lançamentos de produtos e de coleções, o FIAC ele é o nosso braço de conhecimento. Nós mantivemos porque também a gente achou que esse ano, em 2022, não era o momento de colocar 1000 pessoas em um lugar fechado, em um pavilhão, em um auditório, para receber grandes nomes internacionais que nós gostamos de trazer. É o perfil do FIAC, né? Grandes nomes nacionais e internacionais para palestrar. A gente achou que ainda não era o momento de tomar esse passo, então a gente manteve no 100% online o FIAC e abriu a feira. E aí surgiu outro desafio, que foi torear dessa vez a quantidade de público, porque a gente tinha regras a seguir da prefeitura e do governo do estado, com a pena máxima da feira ser fechada se a gente não cumprisse com todos os protocolos de regras sanitárias, como checagem de passaporte vacinal, uso de máscara, quantidade de pessoas nos pavilhões simultaneamente. Então a gente tinha que ter no pulso todo mundo que estaria na feira, minuto a minuto, hora a hora. Agora vocês imaginam a logística disso, né? E também de torear um público ávido por estar na feira. Os arquitetos, os designers de interiores, os revendedores, eles gostam muito dessa feira, né? E a gente pôde perceber com a marca de 55 mil pessoas que nós trouxemos nessa edição, que aconteceu agora de 8 a 11 de março, no Transamérica Expo Center aqui em São Paulo, marcando a nossa 20ª edição, com muita alegria, muita surpresa e muita felicidade, porque a gente conseguiu fazer negócios, reaquecer o nosso mercado, né? Turbinar ainda mais o conhecimento dos profissionais e também voltar aquele presencial, aquele tete-a-tete que a gente tanto ama, né? Que os revendedores tanto gostam, né? Que é aquela coisa do negócio, né? Do olho no olho e da negociação e o contrato sendo assinado ali na hora, no caso dos revendedores. Bem, Simões, aproveitando isso que você falou do presencial, do digital, né? A gente também ao longo desses 2 anos conversamos com diversos arquitetos e profissionais da área e também com o pessoal da indústria, né? Muita coisa aconteceu, a cadeia produtiva não parou, né? Mudou as plataformas de interação com o cliente, interação entre os especificadores e a indústria. E assim, vocês fizeram um serviço muito interessante, porque praticamente vocês tiveram que pensar em 2 formatos, né? No ano passado, que foi só o digital, e agora nesse formato híbrido. A minha pergunta vai no seguinte sentido: o que do formato digital vocês vão deixar para sempre, assim, ou o que vocês vão buscar daqui para frente aprimorar no formato digital, já que o evento por si, né, as pessoas querem de fato estar no local, encostar nos materiais, né, trocar com outras pessoas. O que vocês tiraram aí desses 2 anos de experiência do digital? O que vai ficar e talvez o que vocês vão até potencializar daqui para frente? Quem não se reinventou nesse momento de pandemia ficou para trás ou travou. Então a gente teve que se reinventar em todas as frentes. Pessoalmente, eu fui fazer um curso de pós-graduação em influência digital, o que me ajudou muito a mergulhar nesse universo do digital e como trazer para a Expo Revestir esse universo e deixar a feira muito próxima de todo mundo. Então, assim, isso, gente, é um caminho sem volta. Você estar presente no digital em todas as frentes é um caminho sem volta, até porque se tornou um braço do relacionamento importantíssimo nesse momento. Eu não tô falando só da Expo Revestir, não, tá? Eu tô falando de modo geral.
geral. A palavra do momento é relacionamento, né? E a rede social permite um relacionamento muito perto e que precisa de uma resposta muito rápida. E a gente aprendeu, nesses 2 últimos anos, a potencializar ainda mais o trabalho que a gente já fazia desde 2014, voltado para a rede social. A rede social sempre foi uma prioridade nossa, mas como ela é uma feira voltada para um público específico, não me interessa, por exemplo, eu ter 1 milhão de seguidores. Logicamente que se eu chegar a esse número, desde que seja o meu público, maravilha, é isso mesmo, mas a gente sabe que o mercado de arquitetura e design de interiores não chega a esse universo tão vasto, né? Brasileiro, que eu tô falando. O nosso público, ele é muito qualificado, altamente estudioso, arquiteto e designer de interiores que não estuda, ele tá fora do mercado. É uma premissa você gostar de estudar para poder você embarcar nesse universo da arquitetura, desde a universidade até o seu dia a dia. Você tem que estar sempre se atualizando. A Expo Revestir vem para suprir essa necessidade também quando se trata de acabamentos e revestimentos, né, louças e metais. Então a gente teve que se readaptar de uma maneira muito rápida. E o digital acabou sendo para a gente uma ferramenta muito forte de diálogo, uma ferramenta muito forte de ouvir quais são as necessidades desse público, para a gente traduzir isso na prática na feira. Desses 2 anos eu fiz lives durante 1 ano, todos os dias, depois para 2 dias, agora a gente está fazendo 1 vez por semana. E o que eu te digo é assim, foi um grande laboratório para descobrir ainda mais o que esse público gosta, o que os arquitetos e designers de interiores esperam de uma feira como a Expo Revestir, o que os revendedores querem, o que eles procuram quando eles vão para a feira, o que faz despertar o negócio nesses públicos, né? Porque a gente tem o revendedor, que é o público que fecha pedido lá na hora, mas a gente tem outro público de negócio, que é o arquiteto e designer de interiores, que especifica o ano inteiro. Então, por isso que a indústria, ela gosta de oferecer, ela tem como premissa na Expo Revestir oferecer o maior número de opções para os arquitetos especificarem durante todo o ano, e isso fomenta o mercado o ano inteiro, entendeu? O que a gente aprendeu dessa experiência no digital? É preciso se relacionar, é preciso conhecer o teu público, é preciso você saber quais são as necessidades dele e, sobretudo, como ele gosta de ser tratado, como ele gosta de ser ouvido. Foi a grande lição da gente, né? Que o nosso público, ele, quanto mais perto, melhor. Só ele vai me dizer o que ele quer numa feira como a nossa, entendeu? E o digital permite você ter isso como uma resposta até mais objetiva, né? Porque, né, existe uma série de sistemas aí que conseguem captar essas informações de quem acessa o conteúdo e tudo mais, né? Você consegue até trabalhar com um planejamento de comunicação mais parametrizado, né? Te dá muita facilidade na hora de planejar a própria comunicação, né? Bem interessante. Exatamente. Eu me especializei em estratégia de comunicação para grandes eventos, né? E a Expo Revestir, todo dia você tem que pensar em uma coisa diferente, uma coisa estimulante. Eu não posso cansar a minha audiência, olha isso, eu não posso cansar a minha audiência, mas eu também não posso deixar a minha audiência sem estímulo, né? Então a Expo Revestir, ela trabalha muito em cima disso. O que o arquiteto quer? O que o designer de interiores quer? O que o revendedor quer? Então dentro disso a gente vai trabalhando todas as estratégias. Agora você tocou num ponto bem importante, que essa coisa da estratégia de comunicação, ela envolve respostas rápidas e urgentes. Hoje em dia, se um arquiteto me envia um direct para mim e eu não consigo responder e eu respondo no dia seguinte, você já tem um pouco de ruído ali. Não que ele não vai, ele vai te agradecer porque você respondeu. Só que todas as frentes de comunicação que hoje em dia existem, elas exigem respostas rápidas, que muitas vezes a gente não consegue responder rapidamente por conta do volume ou por conta de outros departamentos que você tem que ouvir para responder corretamente. Eu estou à frente da comunicação, mas eu não posso dizer para você que eu sei tudo o que acontece, por exemplo, na operação da feira, porque senão eu vou pirar, entendeu? É uma operação muito complexa, né? Então a gente precisa ouvir outros setores dentro da Expo Revestir para poder dar a resposta certa, e muitas vezes ela não é tão rápida, mas essa urgência, e eu não falo só da feira, eu falo de tudo. Se você manda um WhatsApp para uma pessoa e ela não responde rapidamente, você fica angustiado. Então essa urgência na comunicação, ela tem que estar muito presente na Expo Revestir sempre. Para fazer uma feira desse tamanho, que é a Expo Revestir, você depende também dos fabricantes, das marcas e tudo mais. Conta um pouquinho como é que é essa ponte entre as marcas e a exposição propriamente dita. Como é que ela acontece? Bom, primeiro que assim, como eu falei anteriormente, a feira surgiu há 20 anos com os grandes nomes da indústria necessitando de um lugar, um espaço, um momento para apresentar suas coleções. Então daí, você já tem um kickoff de feira, um respaldo muito grande. Então as grandes marcas estarão com a gente
gente sempre, sobretudo porque elas são associadas da Anfacea, que é quem promove a feira. Ah, Simões, mas só quem é associado da Anfacea que participa? Não. Existem segmentos, por exemplo, madeiras, laminados, que elas não estão dentro do escopo da Anfacea e elas estão dentro representadas na feira. Existem outros revestimentos, acabamentos, máquinas, inclusive internacionais. A gente tinha um pavilhão praticamente inteiro esse ano de italianos nessa área de máquinas. É uma feira que ela é mais abrangente em outras frentes, tá? A gente já tem a indústria fixa, que são os mesmos expositores que estarão conosco todos os anos, e a gente tem uma indústria querendo entrar, batendo na porta, forçando a entrada da porta, que quer entrar na feira, como eu falei anteriormente, em torno de 200 empresas querem entrar na feira, e a gente não tem do ponto de vista de espaço para abraçar todas essas empresas, né? A feira ela tem esse respiro. Quando sai uma empresa da feira, ela vai para o último lugar da fila e vem a outra empresa que está na fila que quer entrar, só que tem outros pontos que precisam ser observados. A metragem que ela quer, se eu vou ter, por exemplo, uma metragem de 400 metros quadrados que ela queira, se eu tenho disponibilidade disso, porque a empresa que saiu, vamos dizer que ela tinha 200 metros quadrados, mas a empresa que quer entrar quer 400 e 200 não resolve, então eu vou para outra empresa que tem esse perfil de 200 metros quadrados, por exemplo, que queira esses 200 metros quadrados, e aí a roda vai girando, né? O fato é que a feira nunca vai ter espaço ocioso, porque existe uma demanda, uma procura pelo sucesso adquirido, pela qualidade que ela é, não só em termos de estandes suntuosos, maravilhosos, verdadeiras experiências que a gente promove, que esse é a espinha dorsal da feira. Experiência de feira, a gente quer trazer experiência de feira. Os expositores já entenderam isso, quem entra sabendo de que vai ter que ter um stand muito bacana, cheio de experiência, porque a gente preza pela qualidade, o sarrafo da qualidade ele é muito alto dentro da feira, em todas as frentes, tá? Também essa questão do produto, o produto ser de qualidade, o produto está dentro do escopo dos assuntos que a gente coloca na feira, entendeu? Então é uma feira que realmente, por si, ela se retroalimenta, entendeu? Legal, e pra gente entender um pouquinho dos bastidores dessa produção, como você disse, né, muita gente trabalhando, a feira tem uma equipe de arquitetos que trabalha no projeto dos espaços, a produção e execução dos estandes, isso fica a cargo de cada uma das marcas, ou a Expo também concentra essa execução, vamos dizer assim, dos estandes, porque é uma arquitetura efêmera, né? Então, assim, como você bem explicou aí, esse rodízio aí programático que vai acontecendo com as empresas, como é que isso é gerido dentro do evento? Ou isso é pulverizado com cada uma das marcas e os expositores? O que acontece é assim, a gente vende, grosso modo, tá? A gente vende o chão da feira. A gente vende o chão da feira e vende tudo que envolve o espetáculo feira, que é o merchandise, as peças de merchandising, os espaços nas redes sociais, o digital e o offline. Nós trabalhamos com o online e com o offline. O online, tudo que a gente pode fazer de pacote dentro do escopo das redes sociais, né? E o offline, tudo que é visual dentro da feira, né? Então, tapetes, triedros, enfim, tudo que envolve o visual da feira, a feira se mantém dessa forma. Espaço de chão e toda essa parte de merchandising que a gente vende para as marcas. O restante, os arquitetos, tudo isso é de responsabilidade de cada marca. A marca que contrata o arquiteto, o montador, a gente não interfere em nada disso. A gente não pode nem sequer indicar montadores, por exemplo, entendeu? Tudo é a própria marca que faz. Ela contrata o arquiteto, ela diz o que ela quer, ela desenha e tudo aquilo quem constrói a cada marca, como você bem falou, é pulverizado. Até porque cada marca tem sua estratégia. Não cabe a nós dizer, e isso não seria nem bacana, fazer uma coisa tudo igual, sabe? Fazer com que todos os estandes tivessem o mesmo padrão, porque nós não teríamos, por exemplo, braço para dar conta de todas as empresas e gerir arquitetos para cada empresa. A gente cuida do macro e as próprias marcas cuidam do micro, do seu próprio espaço que elas adquiriram. Interessante, deve ser alucinante o processo de montagem, né? Porque de alguma forma vocês precisam também dar conta dessa organização, né? Quase como uma gestão ali, sei lá, de um mall, de um shopping faz, né? Com as lojas e tal. Isso que você falou que vocês vendem o chão da feira e tudo aquilo que é relacionado ao evento, mas existe no corpo técnico aí da Expo Revestir arquitetos que vão acompanhando a execução dos estandes, mas por uma questão mesmo de segurança e tal, ou isso mesmo fica a critério das marcas? Cada momento tem sua hora, vamos dizer assim. Existe um momento em que a Expo Revestir entra com seu know-how de equipe, de organização, junto com o Nuremberg Messe, que é o nosso parceiro de organização da feira, cronograma, enfim, a gente tem parceiros que nos ajudam em todas as frentes, parceiros de limpeza, parceiros de pavilhão e tal, gerência de pavilhão, né? E aí nós temos a nossa organização que desenha, que faz todo o desenho de cada stand de acordo com a metragem comprada, e aí existe um cronograma de montagem que as
as empresas entram, é uma logística gigantesca, mas muito bem organizada e também muito efetiva, porque a gente tem um período estreito de montagem, a gente tem um período de uma semana de feira acontecendo e a gente tem 2 dias de desmontagem da feira toda, de tudo que a gente montou. É tudo muito organizado, é tudo muito cronometrado, é preciso ter uma visão de drone o tempo inteiro de tudo que está acontecendo na feira, entendeu? Então sim, a gente tem essa organização, a gente tem uma equipe técnica que inclui também arquitetos, logicamente, que cuidam dessa parte não só de montagem, mas também de desmontagem, do processo de ponta a ponta, né? Vamos dizer assim. Fiz essa pergunta, Simões, porque o nosso público essencialmente é de estudantes de arquitetura e arquitetos, né? E muitos, às vezes, não visualizam essa possibilidade de trabalho também, que trabalhar com esses eventos, com toda essa infraestrutura, né? Que nasce e é desmontada, né? Em pouco tempo. Bem interessante, legal. É um volume muito grande de tudo. É um volume muito grande de tudo. Imagina que uma empresa vai apresentar uma coleção de grandes formatos de peças de 3 metros. Vocês não fazem ideia do que é montar essa estratégia da hora que o caminhão vai entrar, o tempo que ele tem para desmontar, a quantidade de gente que é para carregar esse material. Não são materiais simples de logística, eles podem até ser um pouco mais leves, porque a tecnologia hoje ela avançou muito. A gente tem peças imensas, mas milimétricas, 7 milímetros, enfim, que aí já entra no aspecto bem técnico, mas que precisa sim de uma mão de obra rápida, eficiente, para que seja montada e seja colocada dentro do stand. Então você tem arquitetos com suas marcas trabalhando 24 horas para receber todo esse material, colocar no lugar certo, com projeto estendido no chão, olhando passo a passo de o que vai entrar agora, é na unha e é no cronômetro acontecendo ali. Logicamente tudo com muita tecnologia e com muita expertise. Quem faz a Expo Revestir são pessoas muito azeitadas, né? São pessoas muito experientes, né? Em nenhum momento, e eu acredito que em nenhum momento no futuro pode e nem vai trabalhar com amadorismo, porque não há tempo para amadorismo, entendeu? Tem que ser todo mundo muito profissional e saber do que está fazendo. Tem uma coisa que eu percebo também nas redes sociais dos arquitetos, é que a Expo Revestir, além de ser essa feira de networking e de conhecer também os produtos, é também um evento. É um evento que as pessoas gostam de retratar, né? Postam lá que tá na Expo Revestir. Inclusive tem esses painéis onde as pessoas costumam tirar foto. A marca gira em torno dos arquitetos por um tempo bastante considerável quando acontece a feira. E queria saber como é que vocês pensam nessas estratégias, né? Eu imagino que isso está presente também em termos estratégicos dentro da Expo Revestir, da própria feira ser um evento não só offline, mas também online, que está presente no mundo dos arquitetos urbanistas, assim, eventualmente quem é arquiteto, né, vai lá visitar a feira e gosta de marcar presença lá. Eu imagino que vocês pensam isso como algo estratégico também. Sem dúvida, a Expo Revestir, na verdade, ela não só movimenta o mercado de arquitetura e design de interiores e acabamentos dentro daquele pavilhão, né, dos 40 mil metros quadrados que nós estamos habituados a fazer todos esses últimos 20 anos, né, ela movimenta todo o mercado de arquitetura na cidade de São Paulo. Então você vê designer fazendo lançamentos durante a feira nos seus respectivos lugares na cidade de São Paulo. Você vê lojas promovendo coquetéis. A gente traz arquitetos do Brasil e do mundo, gente. Então, arquitetos, designers de interiores e revendedores do Brasil e do mundo. Então, existe toda uma cidade que se movimenta também em torno da feira, né? Os restaurantes, enfim, todo mundo quer um pouco desse público tão bacana e sofisticado que a gente traz, né? Então, a nossa preocupação é tornar a feira cada vez mais sofisticada, e isso é inegociável. Você vê os estandes cada vez melhores, cada vez mais impactantes, cada vez estandes experiências para os arquitetos não só conhecerem os produtos, mas também fazerem o seu banco de imagens aí para utilizar em TBT, na rede social, porque estar na Expo Revestir, para os arquitetos e designers de interiores, funciona muito como também status, sabe? A gente percebe isso. Para eles é importante mostrar para o cliente deles que eles estão na feira se reciclando as ideias e os lançamentos. Gente, eu presenciei. Eu estava com um arquiteto num stand, ele fez uma foto de um produto de lançamento e falou na minha frente, assim, para a cliente deles: olha, eu especifiquei esse produto dessa marca, mas eu já vi que tem outro que foi lançado agora, tá aqui na minha frente, e eu já tô te avisando que eu vou mudar. E a cliente, ele mandou a foto, mandou um vídeo, pode mudar na hora, eu amei, enfim. Então existe essa coisa que ela é muito
muito humana e ela é muito eufórica. Existe muita troca de energia na Expo Revestir, né? Não só de negócios, mas energia positiva, energia deles estarem naquela Disneylândia deles, sabe? E é muito estimulante, porque quem trabalha com criatividade, quando ele recebe toda essa avalanche de conhecimento, ele quer usar. É um brinquedo novo, vamos dizer assim, né? Então tudo aquilo eles vão usar. E isso movimenta muito a indústria, né? Do ponto de vista de negócios. É muito interessante essa sua percepção, porque sim, vocês não fazem ideia de como agora nós estamos no pós-feira tentando mensurar a quantidade de arquitetos, designers de interiores e revendedores que nos marcaram. É um labirinto você achar as pessoas, é um trabalho assim imenso você mensurar o pós-feira e durante a feira também, né? Logicamente que toda a estratégia de comunicação ela é voltada para mostrar que aquela edição se apresenta como um objeto de desejo para os profissionais. Eles precisam estar na feira naquele ano, porque vai ter muita coisa bacana. Então a comunicação ela é toda voltada na experiência, no desejo e nesse ciclo de encantamento, entendeu? Que é fazer com que eles venham para a feira, porque o que a gente tem para eles vai realmente mudar a dinâmica do ano do escritório, entendeu? E com isso a gente consegue realmente chegar, logicamente que a gente tem toda uma estratégia digital, temos uma embaixada digital todos os anos com os principais influencers, arquitetos ou não, que entram aí para fazer uma frente de comunicação ampla para que a gente possa atingir nacional e internacionalmente esse público que nos interessa e que a gente quer que esteja conosco na feira. É uma dinâmica e uma estratégia de comunicação bem complexa, mas uma delícia de fazer. Legal você estar falando desse clima, né, de encantamento, positividade, que é isso realmente que a gente percebe, assim, dos arquitetos. A gente conhece profissionais que vão e criam na visitação conteúdo, sei lá, para 2, 3, 4 meses, não só um conteúdo para que eles possam se atualizar, mas que possam estender a sua presença digitalmente, né? Isso também faz com que a cauda longa aí do evento também se pulverize, né, por essas lentes, né? Você deu o exemplo do arquiteto que estava ali naquele momento e modificando a forma de especificar mediante ao novo projeto. E aí, em cima um pouco desse encantamento, dessa positividade que todo um evento desse gera, o que você poderia dizer que foi aí, o que marcou esse ano, assim? Quais foram as principais tendências que se mostraram na feira? Isso é bem legível ou ainda é muito amplo? Teve muita coisa nova? Ou você consegue escolher aí alguns itens aí principais? Lógico, tem sim. Tem outro aspecto, antes de eu entrar nas tendências, tem outro aspecto que é muito importante, que na Expo Revestir você vai encontrar todas as celebridades do meio, né? Todos os grandes arquitetos, os designers de interiores de grande projeção vão para a feira, fazem questão de estar na feira. Então, os arquitetos e designers de interiores também vão em busca de fazer a foto com aquela pessoa que ela acompanha, que ela admira, tem admiração pelo trabalho, enfim. Então, tem esse outro lado que é muito interessante na feira. Você vê filas para tirar foto com um arquiteto famoso, bacana, que tem um trabalho relevante. Então, a feira também traz esse público que é muito bacana e que eles adoram a feira. Né? Entrando nas tendências que você bem me perguntou, eu faço o preview para os jornalistas e logicamente que esse preview para a imprensa ele é aberto ao público, ele está disponível para download. A gente coloca todo esse conteúdo também para os jornalistas do mundo todo terem acesso em português, inglês e espanhol em uma nuvem em que a gente deixa todos os lançamentos disponíveis lá dos expositores e também a nossa cobertura em tempo real na feira, que eu tenho uma equipe de cinema espalhada pela feira, durante a feira, jornalistas, especialistas mostrando a temperatura dos lançamentos da feira, né? E aí, com tudo isso que a gente recolhe, a gente tem sim um bom cheiro das tendências para 2022 que se estende até março de 2023. E esse ano a gente percebeu assim que a indústria, ela descobriu que personalizar é a palavra do momento. Então assim, eles descobriram nos últimos anos e que esse ano veio com muita força, é que o arquiteto precisa e ele quer, sobretudo depois da pandemia, deixar os ambientes quanto mais perto, quanto mais a cara do cliente, melhor. Então, a indústria percebendo isso, eu dividi aqui para a gente facilitar a nossa compreensão, porque são muitas vertentes, eu dividi em macro tendências e micro tendências. Macro tendências, tudo que é o conceitual e que impacta nas micro tendências. Então, você tem a ligação com a natureza, que veio muito forte, muitas referências ao verde, muitas referências a trazer a natureza para dentro de casa, que foi uma necessidade que surgiu com muita força agora durante esse período que a gente viveu de quarentena.
pequena. Outra macro tendência é a reconexão com a casa. Todo mundo se reconectou com a casa. Por mais que a gente volte a ter uma vida normal daqui para frente, as pessoas se reconectaram com a casa de um modo sem volta. Então as pessoas querem deixar a casa melhor, a pessoa quer melhorar o seu quarto, a pessoa quer melhorar o seu banheiro, ela quer ter um pouco de jardim, mesmo que o apartamento seja pequeno. Então essa reconexão com a casa e com a natureza, ela veio com muita força e a indústria entendeu isso com maestria. Com isso elas trouxeram a aposta em acabamentos que facilitam a fluidez de energia dentro de casa, sabe? As pessoas se ligaram também que não basta ter só uma casa bonita, ela quer ter uma casa fluida, ela quer ter uma casa energizada, ela quer se sentir bem, ela quer ter uma casa arejada e ela quer ter uma casa segura das bactérias, segura, enfim, de tudo que nos ameaça. E outro ponto de macro tendência é essa questão que foi uma ode à estética, né? Foi uma homenagem à estética e ao bom senso. Então, você vê tudo nessa macro tendência desembocando na qualidade de vida, desembocando no bem viver, no estar bem com a família, né? Em harmonia, né? Essa coisa que eu estava falando da personalização, ela vem muito na onda de permitir aos profissionais que eles apostem nos conceitos que eles quiserem, que vão do menos é mais ao mais é tudo, sabe? Então tudo é permitido, desde que esteja de acordo com o que ele pensa tecnicamente e viável tecnicamente, com o que o cliente dele quer, né? E também essa Expo Revestir, como ela teve a versão online no ano passado, as marcas trouxeram também para o presencial as marcas que foram lançadas no ano passado. Então essa revisita às coleções passadas, elas vieram muito fortes esse ano também. Agora a gente vai para as micro tendências, né? As micro tendências são aquelas que realmente mexem com o dia a dia dos especificadores, dos arquitetos, designers de interiores, com o universo da revenda, né? E obviamente do cliente final. Então de micro tendências a gente traz aí os grandes formatos que vem com tudo, peças de 3 metros, a partir de 1 metro ele é considerado grande formato, né? E aí você tem aí os grandes formatos vindo aí para trazer essa coisa da estética que eu falei anteriormente, do ódio à estética e ao bom senso, né? E aquela coisa esteticamente bela, né? Os grandes formatos vêm devido às poucas emendas, né? Unidade visual e as espessuras milimétricas que ajudam também no dia a dia para você manusear esse material, né? As peças de grandes formatos a gente sabe que exigem uma mão de obra específica, né? Bem treinada, mas a espessura ajuda a tornar a peça um pouco mais leve. Então a indústria está apostando muito nas espessuras milimétricas, né? Com isso também a gente traz outra micro tendência que também veio para ficar, que é a impressão em alta definição. E hoje a indústria consegue perfeitamente reproduzir um mármore como se fosse aquele mármore italiano Carrara, super exclusivo. A indústria consegue reproduzir com seus veios e texturas muito precisas. Isso faz com que você tenha uma disponibilidade de texturas diversas, simulando cimento queimado, simulando azulejo, simulando azulejo português, qualquer tipo de estampa que você quiser, a indústria consegue reproduzir. Isso a gente já cai na tecnologia, né? E também ainda relacionado aos formatos e ainda na personalização, vem não só dos grandes formatos, mas todos os formatos. Você tem de pastilhas até os grandes formatos, como eu falei, e aos formatos tradicionais. O que faz com que tanto os revendedores quanto os especificadores tenham uma gama de coisas aí para especificar, de opções para especificar, né? Com relação às micro tendências ainda, a gente puxa as cores. Se ano passado a gente teve aquele momento das cores silenciosas, as cores mais nudes, mais tranquilas, porque a gente estava naquele momento introspectivo, a gente está vendo que o mercado está pedindo uma ruptura desse momento mais calminho. Eles querem explosão, sabe? Obviamente que essas cores silenciosas elas continuam ainda na esteira do ano passado, mas a gente vem cores muito quente agora, cores vibrantes, a gente vem com cores muito fortes, né? Justamente para dar um balanço. Ah, Simões, mas como que o profissional vai usar uma cor forte dentro de casa? Aí vai da técnica dele. Às vezes, um roda-meio numa cozinha com uma cor vibrante traz toda a diferença para uma cozinha, por exemplo, né? Então é quando entra a técnica, o que compete à indústria é oferecer essa opção para ele, e eles com a técnica conseguem desenrolar muito bem. E por fim, eu elenco aí o flerte com o universo da moda. Esse namoro com a moda, esse beijo com a moda, ele vem já há bastante tempo, mas esse ano ele veio muito forte. A gente viu coleções aí da estilista Isabela Capeto em uma das marcas da Expo Revestir esse ano, uma coleção altamente sensível, uma linguagem afetiva muito próxima da gente. Tem
lembranças de casa da avó, mas com estampas muito suaves, muito lindas e autoral. O design assinado nos últimos anos ele tem sido a cereja do bolo de algumas marcas, e que a indústria percebeu que tem um design assinado catapulta a marca para um patamar muito legal do ponto de vista da visão dos arquitetos e designers de interiores. Logicamente que ter o feijão com arroz, ou seja, produto que ele vende, que ele emplaca, também é muito importante, logicamente, mas ter uma coleção Prime assinada por um designer catapulta a marca para um patamar bem bacana. Então a gente teve aí esse universo com a moda vindo com bastante força, a gente teve aspectos estonados, a gente teve a Paola Navonia, grande designer italiana, lançando uma coleção baseada numa técnica de, acho que shibori japonesa, muito bacana, com flerte grande com a moda. O shibori, ele é grosso modo, ele conversa com o tie-dye que a gente conhece aqui no Brasil, mas de uma forma muito bacana, muito sofisticada para revestimento. Então essas são as principais. Logicamente que tem inúmeras, viu, Adilson e Rafael, mas eu elenco essas porque senão, amigo, haja tempo pra gente falar aqui. Não, mas você fez um super review, assim, e é muito coerente, né? Essa com a ideia da customização, então você tem que ter pluralidade de opções, né? A Revestir acertou em cheio aí, em poder colocar tudo isso à disposição, né? Pegar a paleta do arquiteto especificador, do designer, né? E amplificar essa paleta, né? Acho que é tudo que os profissionais precisam para de fato conseguir chegar na customização para o cliente, né? Entender aquilo que o cliente de fato quer e tal. Legal, muito bacana. Em 2023, né, vocês vão mudar, vocês estavam lá no Transamérica e vão mudar para o São Paulo Expo. O que essa mudança vai proporcionar para vocês da Expo? Olha, a Expo Revestir, como a gente bem contou aqui no começo do nosso bate-papo, ela nasceu para crescer. Só que ela é muito interessante, porque ela cresce com responsabilidade, ela cresce com cuidado, ela cresce preservando tudo aquilo que ela acredita, que é transformar essa experiência de feira em uma real, vamos dizer assim, experiência para quem participa dela. E aí eu não estou falando só do especificador, do arquiteto design de interiores, mas todo mundo que trabalha também nesses bastidores, né? Fazer a Expo Revestir é de um prazer enorme, é uma feira muito sofisticada, ela exige um pensamento muito sofisticado, antenado com esse mercado, né? Exigente, mas sim, por conta disso, por conta dessa 200 empresas que estão tentando entrar na feira, que a gente nem sabe se vai dar vazão a todas elas nesse novo espaço. Nossa, tem uma fila de 200 empresas. Por conta disso, a gente sentiu a necessidade de ir para um espaço maior, para ter não só estandes e muito mais expositores. A gente também quer ter mais público, a gente também quer ter mais espaço de corredor, quer tornar muito mais agradável a experiência de feira, a gente quer ter mais espaço para alimentação, a gente quer ter mais tudo. E por isso que a gente vê, só que tudo dentro do aspecto com responsabilidade, né? E aí a gente vai para o São Paulo Expo no ano que vem, a feira acontece de 14 a 13 de março de 2023. Eu espero muito que vocês dois aí estejam conosco, tá? Já fica aí certeza, o convite para a próxima edição. O que é interessante dentro desse novo conceito, né? É que a gente quer oferecer mais. A gente quer dar mais conforto, a gente quer dar mais opções de expositores para os especificadores, a gente quer trazer mais público, a gente quer trazer mais experiência, né? E por isso que a gente vai mudar de pavilhão. A gente vai praticamente, pelo andar da carruagem, duplicar a feira. A feira que tem 40 metros quadrados hoje, ela vai duplicar. A gente conta com isso pro ano que vem, pelo andar da carruagem até agora, né? Um primeiro momento a gente queria aumentar 30%, 40%, mas a procura e o sucesso dessa edição de 2022 apontam que a gente vai ter que crescer mais, porque não só os expositores novos estão querendo entrar, mas os expositores que estão querem aumentar o espaço. Então a gente tem que também trabalhar esse movimento com muito cuidado. E a ideia é sim a Expo Revestir entrar numa nova era de percepção, numa nova era não só presencial, mas também digital, em que logicamente a Vedete vai ser presencial, porque o nosso público, como vocês bem falaram anteriormente, eles gostam de tocar, eles gostam de ver, eles gostam de reencontrar. É uma grande festa a Expo Revestir do ponto de vista de reencontros, né? E a gente acha que ela está suficientemente madura, né? Porque quando a gente completa 20 anos, antes disso, o que a gente quer para os nossos filhos? A gente quer que eles abracem o mundo, que eles façam intercâmbio, que eles aprendam outras línguas, tenham experiências as mais variadas possíveis para que o repertório deles seja muito impactante no futuro e ele se torne um grande profissional. A Expo Revestir segue essa trilha. A gente quer que ela, como uma mulher de 20 anos, cresça
e ela alcance tudo que ela puder nessa nova era que se inicia com o São Paulo Expo no ano que vem. Legal, se você já deu pra gente uma sequência de spoilers aqui, né? Um deles aí quase que a feira dobrar de dimensão. Quais outras novidades vocês pensam que você pode antecipar aqui pra gente? Alguma coisa específica, tanto no digital quanto também nas atrações e momento de celebração, vamos dizer assim, do evento? Tem alguma coisa que você pode adiantar aqui pra nossa audiência? Eu não preciso nem dizer pra vocês que a gente não parou, né? Porque assim, uma coisa é você fazer num pavilhão que você já faz há 20 anos e que você já sabe onde cada um vai estar, onde cada expositor vai estar. No ano que vem, essa dinâmica ela muda completamente. A gente está falando com vários pavilhões com dinâmicas completamente diferentes, uma arquitetura, um desenho muito diferente do que a gente está acostumado até hoje. Se o pavilhão do Transamérica Expo Center é em U e a gente tinha que disponibilizar todas as empresas nesse U, o pavilhão do São Paulo Expo ele é uma coisa só, um grande retângulo em que a gente vai preencher toda a sua extensão. Só isso já toma muito tempo em você realocar todas as empresas nos seus devidos pesos e lugares que elas merecem, né? Sobretudo as que estão com a gente desde o começo. Mas o que a gente pretende fazer ano que vem, tá? A gente pretende trazer o Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Construção para o formato presencial, com estudos para que ele seja também digital, e a gente trabalha em duas frentes aí. A gente acha que no ano que vem, logicamente, gente, o que eu tô falando aqui vai se basear em tudo, em toda a conjuntura global e em toda a conjuntura local, em toda a temperatura de como vai andar todo esse movimento em torno da pandemia e tudo, né? Logicamente, né? Tudo pode mudar. Como eu falei, a feira ela não é quadrada, ela não é engessada, e que a gente está muito atento a todos esses movimentos. Mas, diante da experiência que a gente teve agora em 2022, a gente acredita que sim, ano que vem a gente vai ter uma feira pulsante em público, pulsante em conhecimento, com grandes nomes internacionais que obviamente eu não posso falar agora porque as coisas não estão fechadas ainda, os contratos estão em andamento. Eu não tenho esse desenho dos profissionais, dos grandes arquitetos que a gente gosta de trazer, os Pritzkers que a gente tanto gosta de trazer, porque são pessoas que têm agendas complicadas também, então a gente vai muito na maciota para desenhar todo esse fórum. Mas quando tiver mais perto a gente pode marcar outro bate-papo e dar spoiler sim de tudo que vocês quiserem, porque inclusive eu vou estar com tudo mais bem desenhado. Mas o grande spoiler é que a Expo Revest vai acontecer no São Paulo Expo, que é no quilômetro 1,5 da Imigrantes aqui em São Paulo, próximo da estação Jabaquara do metrô, e a ideia é dobrar a experiência com relação a tudo relacionado à feira. O que eu digo é, preparem os tênis, meninas, esqueçam os saltos, vá sim com o seu taierzinho, executiva muito linda, mas prefira o tênis, porque se vocês forem de salto, vocês vão se arrepender, porque a feira vai dobrar e vai ter muito chão pra gente andar e conhecer coisas legais aí. Os meninos nem se fala, né? Já tem essa prerrogativa de andar com mais conforto, então eu acredito que ano que vem a gente vai ter aí muito mais conforto, e esse conforto passa também pelo conforto individual, né? Cada um aproveitar da melhor forma a feira, mas a novidade é essa, vai ter o dobro pra gente trabalhar aí em cima. Muito legal. Bom, antes da gente terminar o papo aqui, a gente faz a nossa famosa rodada de dicas de quem participou aqui do episódio. Então eu vou chamar o convidado para dar a dica primeira aqui do episódio. Simões, está com a sua dica para dar para a audiência? A minha dica ela vai fora também do universo da criatividade, mas para uma série que eu tô vendo agora e que é assim espetacular, que é em torno da história do Andy Arrow, que eu nem sei se eu acho tão complicado esse nome dele, mas do grande artista Andy Arrow, que marcou aí os anos 80 e 90 e que tá com uma série espetacular na Netflix. Então a dica que eu trago para fomentar a nossa criatividade, né, já que a feira ela tem esse poder, mas durante um período do ano, né, chama Diários de Andy Arrow na Netflix. Essa é a grande dica. E o que eu tô lendo agora, que eu também indico, que são os contos da Clarice Lispector, que eu tô encantado por serem contos individuais, não é aquele livro que você tem a obrigação de dar continuidade nele, né? Então são contos que você consegue acompanhar
sonhar com todo o brilhantismo da nossa grande Clarice, e que também vem muito da criatividade, vem muito do psicológico que a gente tanto gosta, né? Eu ficaria em torno desses dois temas, livro e série, que podem fazer uma diferença quando se trata de criatividade, e pra gente que adora, porque às vezes uma cena dá gatilho pra desenvolver um monte de coisa bacana na vida da gente. Muito bom. Eu não conhecia essa série, eu fiquei interessadíssimo, porque eu gosto muito do Andy Warhol. É muito bom. A dica foi pra mim, inclusive. Exatamente. Andy Warhol. Exatamente, Andy Warhol. O Warhol, você falou super bem. Eu tenho um problema para falar esse nome. Eu vou entender certinho. Para vocês terem uma ideia, eu acabei de ler uma notícia aqui no Glamurama falando que a série da Netflix sobre o Andy fez o valor das obras do artista dispararem. Para vocês terem uma ideia da repercussão de como o contemporâneo hoje ele é ágil, ele exige respostas rápidas, e como uma série pode modificar a pasmaceira de um mercado ou de as obras do Andy, que eventualmente nesse momento poderiam estar um pouco esquecidas, mas que a série trouxe aí pro radar novamente as obras do artista, né? Que coisa interessante isso, não? Muito legal, muito legal. Legal, bacana. Rafa, tá com a sua dica? Tô sim, a minha dica também é difícil de pronunciar aqui, mas a nossa conversa, e sobretudo nesse review que o Simões fez, né, sobre essa busca pela personalização, customização, esse desafio que os arquitetos têm hoje na contemporaneidade de atender às vontades que são múltiplas, né? Você tem um repertório de possibilidades e gostos e estéticas disponíveis aí para você agir. Fica a minha dica, o livro A Boa Vida, uma visita guiada às casas da modernidade, do Iñaki Ábalos. Falei certo, Adilson? Falou. Iñaki Ábalos é um autor espanhol e que ele faz uma visita nas casas do século XX, mas não falando do seu aspecto de modernidade, mas tentando buscar um certo pluralismo que existia também no projeto, quase que uma visão fenomenológica dos espaços. É uma leitura muito boa, muito gostosa de fazer. O livro chama A Boa Vida, Visita Guiada às Casas da Modernidade, do Iñaki Ábalos. Bom, minha dica também vai ser uma dica mais simples. Eu andei olhando no YouTube e pesquisando coisas novas para ver, e eu me deparei com um canal que eu tinha visto há um tempo atrás, e depois eu fui rever, que é o canal que chama Corredor 5, é do Clemente Magalhães. O Clemente Magalhães, ele é músico e também produtor musical. Ele tem um podcast, né, que é um programa de entrevistas não só com músicos, mas também com produtores. E aí tem duas entrevistas que eu acho que são excelentes para começo de conversa, que é a entrevista com o Ney Matogrosso, que tem um número gigantesco de história, assim, de conhecimento. Ney Matogrosso falando, assim, é sempre muito bom ouvir. E com a Camila Fialho, que ela é ex-empresária da Anitta, contando um pouco desses bastidores, de como é o showbiz no Brasil, principalmente, e de como você não tem só historinha boa, não. É interessante ouvir. Vou dar spoiler, é bem legal a entrevista dela, e ela fala muito bem também. E fica a dica, canal Corredor 5, e dessas duas entrevistas com o Ney Matogrosso e com a Camila Fialho. A gente então vai encerrando aqui o nosso papo. Queria agradecer muito ao Simões. Simões, muito obrigado pela sua presença aqui, para falar um pouquinho da Expo Revestir e para falar das novidades que vem no ano que vem já. Obrigado. Eu que agradeço aí o Adilson e ao Rafael, fiquei muito surpreso. Eu confesso que eu não conhecia o canal, eu não conhecia os podcasts de vocês, mas eu agradeço o convite, porque se não fossem vocês eu não conheceria, mas eu fiquei muito interessado porque o conteúdo é muito forte, o conteúdo é muito bacana. Quando sair me avisa que eu quero, faço questão da gente postar nas nossas redes sociais da Expo Revestir para dizer que esse podcast não só existe, como ele é altamente relevante, e quero agradecer muito o convite, meninos. Eu já deixo aí o nosso convite do lado de cá para vocês estarem conosco, então, de 14 a 17 de março. Não só vocês, mas todo mundo que vai nos ouvir para estar conosco na Expo Revestir, que acontece no São Paulo Expo, de 14 a 17 de março de 2023. Já agenda e já reprograma o GPS, que a gente quer todo mundo junto ano que vem. Obrigado. Obrigado, a gente que agradece. Rafa, mais um. Mais um, muito bacana. Muito obrigado, Simões. Super interessante a gente escutar quem tá dentro, né, desse turbilhão, que é um evento tão importante. E ficamos contentes aí também pelos seus elogios, e também estamos aqui abertos para o que vocês precisarem na jornada de construção, né? Porque não é só o evento, é tudo aquilo que vocês vão fazendo ao longo do ano para poder viabilizar o evento. Contem com a gente também nesse processo. Estamos aí disponíveis para amplificar aí as discussões, que é o nosso propósito aqui. Quando a gente criou esse podcast, a gente queria tentar sair um pouco da nossa bolha, né? Usando essa plataforma que na época era, de certa forma, nova, né? E hoje já está bem conhecida, que é conversar sobre arquitetura. A gente precisa conversar, e o podcast é o lugar ideal para conversar. Muito obrigado, Simões. Então é isso. A gente volta daqui a 15 dias com mais episódio para vocês, e até mais.